Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana da Prefeitura de Itapevi. Estou aqui para passar com vocês algumas das atividades para o segundo ano que estão lá no site da Prefeitura no link Lição de Casa. Preparados para a atividade de hoje? Então vamos lá! Vamos começar com a atividade de língua portuguesa. Na atividade 1, a gente vai encontrar um jornal. Você já viu um jornal impresso? Eu digo impresso por quê? Porque hoje a gente tem jornal de várias formas. A gente encontra na internet, a gente vê o jornal na TV, tem o jornal no rádio, mas tem o jornal impresso, né? Ele é grandão, vem com um monte de cadernos e ali a gente encontra diversos tipos de informação. Você já viu algum jornal assim? Bom, no slide a seguir, você vai ver a capa de um jornal. E aí é que está a atividade número 1. Você vai precisar fazer uma análise sobre essa capa. Olha só, aqui a gente tem uma capa cheinha de informações. Tem fotos, muitas coisas escritas, coloridas, né? A gente vê letras, vê palavras, frases, vê números. Sobre o que será que está falando, né? Então, a gente vai fazer esse exercício de analisar muito bem essa capa aqui e depois nós vamos fazer a atividade número 2. Na atividade número 2, você já fez toda a exploração, né? Essa análise que eu te falei sobre a capa do jornal. Então, você já estará preparado para responder as questões aqui abaixo. Pega o seu caderninho, copia no caderno e coloque as respostas. Combinado? Você sabe o que é notícia? Olha, esse é um gênero que a gente já trabalhou. Então, eu tenho certeza que você sabe o que é. Então, você vai responder. Onde encontramos as notícias? Em quais lugares, né, nós podemos encontrar? Vai colocando lá no seu caderno. O que há de interessante em um jornal? Né? Talvez você não pegou um jornal anteriormente para ver, para assistir, mas olhando aquela capa que a gente viu agora há pouco, o que será que tem de interessante num jornal? Você vai escrever, combinado? Depois disso, você vai fazer a segunda parte da atividade. Você vai pintar de azul o nome do jornal. Pintar de verde a data e o local de publicação do jornal. Feita a análise, né, daquela capa lá, você vai encontrar todas essas informações aqui e aí é só seguir, tá? No 3, pinte de vermelho o preço do jornal. No 4, pinte de amarelo a manchete da primeira página, né? Aquela informação principal, assim, aquela que vem em destaque no jornal. E no 5, tem fotos na capa? Essas fotos têm legenda? Pinte as legendas de marrom, tá bom? Então, é uma atividade bem tranquila, eu tenho certeza que você vai fazer muito bem. Agora vamos para a atividade de matemática. Bem, nas próximas atividades de matemática que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com interpretação e organização de gráficos e tabelas. Eu trouxe aqui para vocês olharem alguns exemplos de gráfico. Olha só esse primeiro aqui, né? A gente vê umas barrinhas em pé. Esse outro gráfico aqui, a gente costuma chamar ele de modelo pizza. Não parece uma pizza, né? Todo fatiado, redondinho. E aqui uma tabela. E o gráfico e as tabelas servem para organizar informações. Às vezes a gente vai pesquisar alguma coisa, vai coletar alguns dados e aí a gente tem muitas informações. E para que a gente possa interpretar, ler, compreender melhor todos esses dados, né, que são as informações que a gente buscou, os dados, os gráficos, né, e as tabelas são uma forma da gente organizar tudo isso e visualizar melhor, certo? Bom, agora a atividade número 1 de matemática. Reciclando e registrando. Preste atenção. A escola de Júlia está fazendo um projeto sobre reciclagem. Ela faz parte do grupo verde. Os alunos foram divididos em 4 grupos. Tem o vermelho, o azul, o amarelo e o verde, que é o grupo da Júlia, né? Eles
recolheram garrafas PET para o projeto, conforme o gráfico a seguir. Então, o projeto pedia que os alunos recolhessem bastante garrafa PET para fazer um trabalho de reciclagem. Então, olha só, olhando aqui, ó, a gente tem um gráfico, veja? E temos muitas garrafas. Então, olha como fica mais fácil a gente perceber as informações que foram coletadas. Olha só, o grupo vermelho conseguiu todas essas garrafas PET. O grupo azul, o amarelo e o verde. Então, todos os registros de cada grupo estão aqui neste gráfico. Fica fácil, só de olhar a gente já percebe algumas coisas. Então, você vai responder. Qual foi o grupo que recolheu menos garrafa? Então, volta lá naquele gráfico, observe, conte, que você vai saber qual foi o grupo que recolheu, qual cor do grupo. Vocês coloquem aqui, tá bom? Júlia faz parte do grupo que recolheu mais garrafas. Qual é o grupo da Júlia? Ele recolheu mais garrafas. Olha lá, que você vai saber. Com base no gráfico, quantas garrafas foram recolhidas? Então, aqui você vai contar todas as garrafinhas que aparecem lá no gráfico e você vai colocar a informação. Faz isso aqui no seu caderninho, tá bom? Vamos para a atividade número 2 de matemática. Construindo gráficos e colunas. Eu vou ler com vocês esse texto que você encontra lá no site, tá bom? Uma aluna de segundo ano de uma escola de Itapevi iniciou uma pesquisa para descobrir como poderiam ajudar uma aluna que tem baixa visão a escolher os livros para empréstimo. Para iniciar a coleta de dados, a turma definiu 3 opções como sugestões. Veja na tabela abaixo os resultados obtidos e organize um gráfico com as informações coletadas na pesquisa. Então, essa garotinha, ela não enxerga muito bem, né? Ela tem baixa visão. Talvez ela não seja totalmente cega, mas ela tem muita dificuldade de ler. Então, os coleguinhas dela, percebendo isso, resolveram então criar uma maneira de ajudá-la com os livros. Então, vamos ver aqui o que eles propuseram. Olha só o que os alunos, os coleguinhas, pensaram para ajudar a garotinha. Então, vamos ler então as sugestões. Ler os títulos dos livros para a menina. 12 crianças pensaram nessa possibilidade. Separar os livros em braille. Braille é um tipo de escrita, né? As pessoas com baixa visão, que são cegas, elas podem ler através dessa linguagem. Então, 10 alunos pensaram nessa possibilidade. Entregar os livros na mão dela, 6 alunos tiveram essa ideia. Bom, baseado nas informações da tabela que nós acabamos de ver, vocês vão ter que fazer uma organização daquelas informações aqui neste gráfico. Então, você copia lá no seu caderninho esse modelo, tá bom? E aí, você vai seguir algumas orientações aqui para conseguir preencher, trazer as informações da tabela para o gráfico. Agora, nós vamos ver as legendas. Então, na legenda amarela, está escrito assim, ler os títulos para ela. Então, você volta naquela tabela, veja a quantidade de alunos que deram essa sugestão e pinta aqui de amarelo. No azul, você vai fazer a mesma coisa. Veja quantos alunos sugeriram separar os livros em braille e pinte os quadradinhos de azul conforme a quantidade. E a mesma coisa você vai fazer com o vermelho. Então, quantos alunos deram a sugestão de entregar os livros diretamente na mão da menina? Então, você veja lá naquela tabela a quantidade de alunos que fizeram essa proposta e pinte aqui. Lembra que você está fazendo um gráfico de coluna. Então, cada coluna vai representar uma destas informações conforme a quantidade de alunos que fizeram a proposta. Combinado? Então, gente, foram estas as atividades de hoje, mas eu gostaria de lembrar que lá no site você vai encontrar atividades das outras disciplinas, tá bom? E também
vai haver ali adaptações para as crianças com deficiências. Todas essas atividades têm adaptações, então todo mundo vai poder fazer tranquilamente, tá bom? Eu agradeço por vocês estarem aí assistindo esse vídeo. Quero dizer mais uma vez que a gente ainda está na quarentena, então precisamos nos proteger, use a máscara, faça a sua higiene, né, da melhor forma possível para que a gente possa combater esse vírus e logo estaremos juntos todos na escola, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!